A esta conversa em rede organizada pela APDH. Começo por dar as boas-vindas aos nossos participantes, nomeadamente a Cláudia Delgado, diretora médica da Gilead, Dr. Manuel Salavessa, diretor médico da Janssen, e a doutora Susana Castro Mendes, da diretora médica da Pfizer. Como temos bem presente no início deste ano, o mundo foi surpreendido pelo aparecimento de um novo vírus, um vírus desconhecido, uma vez que era novo, e que se mostrou de ser altamente contagioso, de tal maneira que rapidamente se transformou numa pandemia, e que levou a medidas rigorosas, de todo lado com confinamentos bastante completos, e que levaram a uma certa ilusão de que parece que estávamos em condições de controlar essa pandemia. No entanto, como verificamos nestes dados recentemente libertados pela Organização Mundial de Saúde, a situação global corrente mostra-nos que estamos nesta altura com mais de 34 milhões de casos, e efetivamente sendo os países mais afetados os Estados Unidos, a Índia, o Brasil, a Rússia e a Colômbia, e com mais de um milhão de mortes, também incidindo essencialmente sobre estes países que têm maior número de casos. Efetivamente, a resposta inicial ao vírus, pelas medidas que foram tomadas, criaram uma certa ilusão de que estávamos a controlar a situação, mas tal de facto não se veio a verificar, e depois de ter havido uma certa acalmia, por alturas, como podemos ver no slide seguinte, por alturas de outubro, este era o slide anterior que saltou, mas exatamente, verificamos aqui que depois de ter havido uma certa acalmia, aquilo que passou a ser conhecido o achatamento da curva, verificámos em outubro uma explosão novamente, uma subida brusca, novamente de casos, e que isto leva-nos a pensar que efetivamente esta ilusão que tínhamos tido aqui, que a situação estaria controlada, tal não é, e leva-nos a repensarmos o nosso papel também nesta luta contra a pandemia e as medidas que têm sido advogadas pela Organização Mundial de Saúde e pela própria Direção-Geral de Saúde, que para nos protegermos a nós próprios e protegermos os outros, ter sempre presente, nunca é mais de lembrar, e por isso aproveitamos também esta altura para o relembrar, a necessidade de utilização da máscara, uma utilização correta, e a utilização correta deve cobrir a boca, deve cobrir o nariz, a necessidade de mantermos o distanciamento social dos 2 metros e, fundamentalmente, de evitarmos aglomerados de muitas pessoas ou reuniões, sejam com amigos ou sejam com familiares. Aliás, como vimos ainda ontem, recentemente, numa entrevista do Primeiro-Ministro, ele mostrar-nos que cerca de 60 e tal % dos contágios, dos surtos de contágio, estavam ligados a reuniões familiares, que por vezes nos dão a falsa impressão de segurança, o que tal não acontece. E, portanto, da mesma maneira que a lavagem das mãos, a utilização de gel desinfetante, as medidas de higiene, se houver espirros, serem feitos para o cotovelo, serem feitos para o lenço, se estiver disponível. Estas medidas, não quero mais lembrá-las, fazem parte de uma responsabilidade individual, que é a nossa parte e que é fundamental para podermos ter algum sucesso neste combate à pandemia. No entanto, é evidente que os olhos do mundo têm estado postos no aparecimento quer de tratamentos, quer de vacinas. E quer a investigação clínica, quer a indústria farmacêutica, de facto, têm sido notáveis nesta corrida, que é uma verdadeira maratona, mas que tem sido interpretada com necessidade de ser em contrarrelógio, sem nunca pôr em causa as várias fases da investigação clínica, e que são, de facto, demoradas e complicadas. Basta fazer-lhes lembrar que, regra geral, de uma substância que apareça como candidata na fase inicial, chamada farmacológica de estudos em animais, só cerca de 7% é que acabam por chegar a fases clínicas, e dessas só cerca de 20% acabam acabar por dar origem a produtos que aparecem como potenciais tratamentos ou vacinas. Em relação ao tratamento, como sabem, temos já disponível e em Portugal um produto, o Remdesivir, sobre o qual nos irá falar
a doutora Cláudia Delgado. Em relação às vacinas, numa fase adiantada final de fase 3, ou seja, aquela fase em que já está a ser experimentado o produto, a vacina, em voluntários, com mais de 30 ou 40 mil voluntários, e como sabem, regra geral, estes ensaios são feitos com dois ramos, um ramo em que vai receber o produto ativo e outro ramo que recebe placebo, para depois se fazerem estudos comparativos, sendo que nem os voluntários que participam no ensaio, nem os investigadores sabem o que é que aquela pessoa recebeu. Dessas vacinas, estas 10, como já lhes disse, que estão em fase adiantada, incluindo as chinesas, a Rússia, as vacinas americanas e as vacinas europeias, e dentro delas temos a vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, que nos irá ser apresentada pelo Manel Salavessa, e temos a vacina da Pfizer com a alemã BioNTech, que nos será apresentada pela Susana. E aqui eu chamar a atenção que ontem fomos agradavelmente surpreendidos por um libertado de resultados preliminares em relação a esta vacina e que, de acordo com aquilo que nos foi comunicado, os resultados parecem espetaculares em relação às análises preliminares. Mas, portanto, estamos ansiosos de ver a apresentação, esperemos que os mesmos resultados se verifiquem com as outras vacinas, nomeadamente a Janssen, mas de imediato eu passava a palavra para a doutora Cláudia Delgado para nos apresentar o produto que já está disponível para tratamento, que é o Remdesivir. Cláudia? Obrigada, Sr. Professor. Eu queria agradecer à PDH e na pessoa do professor Pereira Alves o convite que nos foi dirigido para estarmos hoje aqui, eu em representação da Gilead, a participar neste webinar. Cumprimentá-la também os colegas da Janssen e a colega da Pfizer e, no fundo, partilhar convosco, o propósito que eu trago hoje é partilhar convosco de que forma é que a Gilead tem estado no combate a esta pandemia, de que forma é que nos organizámos e de que forma é que fomos trabalhando nestes vários contrarrelógios inseridos numa corrida de fundo. Eu agradecia que me pudesse... já estou a conseguir controlar a apresentação. No fundo, o Remdesivir existia como composto antiviral na biblioteca da Gilead já há alguns anos e já tinha sido avaliado num contexto de tentativa de abordagem terapêutica da hepatite C e também do vírus sincicial respiratório. Continuou-se a fazer o profiling deste antiviral e por alturas de 2013, 2014, realmente percebeu-se que ele era um antivírus de largo espectro e que tinha atividade relativamente a um conjunto de vírus, inclusivamente vírus da classe dos coronavírus. E de se referir também o vírus da SARS-CoV de 2003, se referir também o síndrome respiratório agudo do Médio Oriente, portanto o vírus MERS, e depois, como todos saberão, também o Remdesivir foi utilizado, foi tentado na terapêutica do ébola. Portanto, basicamente é com este background que nós chegamos aqui a 2019 e perante este novo coronavírus, com semelhanças relativamente aos anteriores, que se verifica que existe in vitro uma capacidade antiviral do Remdesivir. Desde logo estabelecemos uma abordagem em 3 pilares. A primeira e fundamental, essencial, estabelecer a segurança e a eficácia deste antiviral no tratamento da doença por SARS-CoV-2, depois chamada Covid-19. Simultaneamente, e num contexto em que rapidamente se instalou a pandemia, como sabem, um mês depois, praticamente, de surgirem os primeiros casos na Europa, foi declarada pela OMS a pandemia, a preocupação foi, no fundo, alavancar exponencialmente o processo de fabrico do medicamento, enquanto se fazia os programas de investigação clínica e os ensaios de fase 3. Portanto, no fundo, de certa forma, precaver que existiria uma procura elevada do medicamento a nível global. E o terceiro pilar, garantir que, globalmente e em todas as geografias, nós conseguiríamos garantir o acesso aos doentes que precisavam do Remdesivir de forma ética e sustentada. Portanto, basicamente, estes foram os nossos compromissos prioritários. Eu, quando dizia, e fazendo um bocadinho esta história da maratona, nós estamos aqui a ver, nesta representação gráfica esquemática, 8 meses
no fundo, que organizam a nossa resposta desde os primeiros casos desta pneumonia identificados na cidade chinesa de Wuhan, portanto, no final do ano transato. E realmente nós vemos que a partir de janeiro fomos começando, por um lado, um programa de compassionate use, no sentido de efetivamente garantir o acesso ao antiviral remdesivir, obviamente experimental, a doentes com elevada necessidade médica em contexto de gravidade clínica significativa, mas rapidamente estabelecer, e o primeiro ensaio clínico que deu início em fevereiro foi em parceria com as autoridades chinesas, portanto o ensaio conduzido pelas autoridades chinesas e no qual a Gilead cedeu o medicamento e o Scientific Advice, e depois, mais à frente, ainda em fevereiro, o início do ensaio clínico do NIAID, que foi, portanto, basicamente o ACTT1, que é o ensaio clínico onde se estabeleceu a eficácia e a evidência que tem sustentado a utilização até ao momento do remdesivir. Portanto, esses ensaios começaram em fevereiro. Em março, como sabemos, a declaração da OMS da pandemia, e chamava agora a atenção aqui para maio, que foi um mês de muitas publicações. Portanto, em maio são publicados os resultados iniciais deste estudo do NIAID, do ACTT1, que nos falam realmente pela primeira vez dos benefícios do tratamento com remdesivir, portanto, análise ao dia 14, portanto, ensaio clínico esse cujos resultados finais foram divulgados e publicados mais recentemente, e simultaneamente em maio também o estudo, é publicado também o estudo Simple, Severe, que é o estudo da Gilead Sciences, que também vamos ver um pouco mais à frente. O landmark mais importante foi atingido no início de julho, com a aprovação condicional por parte da Comissão Europeia, depois de uma apreciação do CHMP relativamente à evidência até então disponibilizada. Portanto, desde julho trabalhamos com uma aprovação condicional por parte da União Europeia. E basicamente, no fundo, esta questão do acesso tem sido desde sempre o compromisso, ou seja, os esforços no sentido de proporcionar acesso, quer em contexto pré-autorização de introdução no mercado, quer agora num contexto pós-autorização de mercado. E de que forma é que isso foi feito? Numa fase inicial, o medicamento que estava disponível, como vos disse, a produção inicial era relativamente pequena e o processo de produção longo, já foi bastante encurtado ao longo destes meses, já se ganhou tempo até nesse processo, portanto foi privilegiado a medicação para a realização dos ensaios clínicos que mencionei anteriormente. Foi também disponibilizado o programa de utilização compassiva, doente a doente, com aprovação doente a doente, e mais tarde, já no final de março, tendo em conta a extensão da pandemia por toda a Europa, portanto, e de forma global, era impossível e insustentável esta aprovação e a revisão de cada doente individualmente, no fundo, foi organizado um programa de acesso expandido que teve como propósito também coligir mais dados de segurança. De dizer que quer este programa, quer depois o Early Access Program, o EAP ou PAP, como em Portugal é definido por parte das nossas entidades regulamentares, foram necessariamente concertados com as autoridades regulamentares, quer em contexto europeu, quer em contexto local, e ao abrigo, como nós sabemos em Portugal, da autorização de utilização especial. Portanto, estávamos nós aqui em junho com este Early Access Program e no início de julho, como já vos disse, a revisão do CHMP na altura em junho prevê o alargamento da utilização a doentes que já não são críticos, portanto numa fase inicial, no compassionate use, nós só estávamos a disponibilizar remdesivir a doentes que estavam em contexto crítico, portanto ventilados mecanicamente e em contexto de unidade de cuidados intensivos, e depois foi conhecidos os resultados dos ensaios clínicos, foi recomendado por parte do CHMP que houvesse uma extensão desta utilização a doentes internados com pneumonias hipoxemiantes, com necessidade de oxigênio suplementar, mas que não estavam ventilados invasivamente. Portanto, aqui uma ampliação e que, no fundo, depois veio corresponder à indicação aprovada para o tratamento de doentes adultos, adolescentes, com mais de 12 anos, com mais de 40 quilos, que têm efetivamente pneumonia documentada por SARS-CoV-2 e que necessitam de oxigênio suplementar.
Dizer-vos que, a partir do momento em que existe, portanto, a autorização de introdução no mercado, depois também o processo de aquisição do medicamento, temos de deixar um bocadinho para a discussão, foi feito de forma mediada pela Comissão Europeia e eu, no fundo, definiria aqui dois momentos. Portanto, houve um momento inicial de uma aquisição centralizada pela Comissão Europeia, com um instrumento de apoio de emergência, e mais recentemente também um acordo mediado pela Comissão Europeia, mas com a participação dos Estados-membros, já com uma alocação não só para as necessidades desta segunda vaga que se antecipava, como também de alguma manutenção de alguma reserva estratégica nos vários países ao abrigo, portanto, dos Estados-membros que foram envolvidos neste acordo, que depois podemos detalhar. Em termos, voltando aqui ao Remdesivir, de facto, o que é que traz este antivírico? Basicamente, é um antiviral que é um inibidor da polimerase, da RNA polimerase e RNA dependente, portanto, tem uma elevada barreira à resistência, é um terminador de cadeia, portanto, basicamente inibe de forma muito eficiente a replicação vírica. Foi estudado ao longo desta mini maratona em tempo, mas de facto muito intensa em termos dos seus componentes, foi estudado num vasto leque de doentes, em múltiplas populações, em várias geografias, em ensaios clínicos, quer da Gilead, quer em parceria com outras entidades, e foi demonstrada a sua eficácia a nível de vários outcomes clínicos. E eu, no fundo, salientava aqui como outcomes importantes a redução do tempo de hospitalização, portanto, um dos endpoints primário, o endpoint primário do estudo ACTT, portanto, o tempo até a recuperação. Depois temos a redução da progressão da doença e uma trend verificada de redução da mortalidade, ainda que sem diferença estatisticamente significativa. A segurança tem estado a ser estabelecida, portanto, vemos que o medicamento tem sido bem tolerado, não tem muitos efeitos adversos, sobretudo quando comparado quer nos ensaios controlados, em que foi comparado quer com placebo, quer com standard of care. E muito importante, e agora no momento em que todos os dias somos realmente confrontados com esta necessidade e esta sobrelotação dos sistemas de saúde, esta importância de facto, redução do tempo de hospitalização e do tempo até à recuperação é muito importante nos sistemas de saúde, ou seja, nós conseguimos, com a utilização do Remdesivir, encurtar o tempo de hospitalização e poder, de facto, permitir que o doente complete a sua recuperação no domicílio e assim liberte capacidade ao nível dos sistemas de saúde. Estamos comprometidos com mais estudos em populações especiais. Eu gostaria de salientar aqui a questão da insuficiência renal terminal. Como todos nós sabemos, um doente acometido por uma infecção que pode progredir num contexto sistémico generalizado tem muitas vezes compromisso renal, e tendo em conta que o medicamento tem a sua eliminação por via renal, nós não preconizamos, portanto não está preconizada a utilização do Remdesivir em doentes com clearance abaixo dos 30 ml por minuto. Não obstante, estamos a fazer um estudo nesta subpopulação para tentar compreender de que forma podemos abordar estes doentes. E chamava também aqui a atenção, quer das combinações, portanto das combinações com vários imunomoduladores que estão em curso, e também com o estudo dos outpatients, ou seja, o estudo do Remdesivir numa população pré-hospitalar, numa população que ainda não necessita de internamento e que tem efetivamente a doença em curso, mas não ainda numa fase que necessite de internamento hospitalar e de suporte de oxigenoterapia. Portanto, esta será uma expansão. É importante dizer também que Portugal está comprometido com a realização também deste estudo em alguns centros a nível nacional. Em jeito de súmula, dizer-vos, portanto, que, e resumindo aqui neste diapositivo, os estudos mais importantes, falámos do estudo ACTT, conduzido pelo NIAID, que é um estudo randomizado, controlado com placebo, que incluiu um vasto leque de doentes, portanto, quer os tais doentes moderados, os tais doentes graves em que nós nos estamos a concentrar com a necessidade de oxigênio suplementar e
e oxigênio de alto débito, e depois os doentes críticos com as formas de ventilação não invasiva e invasiva. Portanto, basicamente, no fundo, este espectro, em termos de categoria, da evolução da pneumonia até à doença sistémica. O estudo Simple Severe, que incluiu estes doentes graves, e foi muito importante em termos dos seus outcomes, mais uma vez, em termos de recursos e de utilização adequada dos recursos que temos disponíveis, veio demonstrar que a terapêutica durante 10 dias, a terapêutica durante 5 dias tem a mesma eficácia do que a terapêutica durante 10 dias. E para este grupo de doentes que não são doentes ventilados mecanicamente, é efetivamente estabelecido o paradigma do tratamento com 6 doses em 5 dias, portanto, com uma loading dose no primeiro dia e depois completar os 5 dias de tratamento. E por último, destacava aqui esta coorte retrospectiva que nos permitiu fazer a comparação através de uma análise de pair matching com os doentes do estudo Severe controlados com uma coorte de doentes não tratados com remdesivir, tratados com o standard of care, conforme ele foi entendido pelos centros participantes. E, no fundo, desta análise retrospectiva de coorte controle, foi efetivamente estabelecidas no fundo, as mesmas conclusões que no estudo de referência, que é o estudo ACTT1, relativamente ao facto do remdesivir ser superior ao placebo no tempo até à recuperação e na tendência para a redução de mortalidade quando comparado quer com placebo no ACTT1, quer com o standard of care nesta coorte controle. No fundo, nós hoje já conhecemos um pouco melhor como é que esta doença evolui. Conhecemos que ela tem uma fase que é de replicação viral intensa, em que a doença resulta de um efeito citopático direto do próprio vírus, que acomete essencialmente o aparato respiratório, instala-se a pneumonia e depois, numa segunda fase, temos a reação do organismo a este vírus com um conjunto de respostas imunomediadas que, de facto, se traduzem pela uma componente que se chama predominantemente uma componente inflamatória. O que é que nós percebemos hoje da utilização do remdesivir e o que é que percebemos destes dados que, entretanto, o estudo do ACTT, do estudo do NIAI, do ACTT1, nos permite categorizar todos estes subgrupos de doentes e identificar que, efetivamente, o benefício é maior nos tais doentes graves, nos doentes que precisam de oxigênio suplementar, mas que não são críticos, ou seja, que não estão nem com técnicas de ventilação mecânica, não estão em contexto de cuidados intensivos, com ventilação mecânica ou com ECMO. Portanto, basicamente, centrarmos nestes doentes que precisam de suporte de oxigênio suplementar e se considerarmos o suporte de oxigênio com um fluxo mais baixo, ele é ainda mais significativo em termos de redução dos dias de recuperação. Mas como estamos ali a ver, estamos a falar de um ganho de 7 dias em termos de tempo médio até à recuperação, que é bastante significativo. Há também uma redução da progressão da doença e, como vimos, há uma tendência da redução da mortalidade. Portanto, destacava estes 3 outcomes mais importantes. As guidelines refletem exatamente isto, portanto, no fundo aqui temos um conjunto de recomendações do NIH e da IDSA, portanto, sociedade, o NIH americano e a IDSA também, e aqui também juntámos as nossas recomendações da DGS, que também preconizam a utilização do remdesivir como antiviral, uma terapêutica precoce, naqueles doentes, como vimos, relativamente aos quais o produto tem neste momento a sua indicação, os doentes adultos ou adolescentes com mais de 40 kg, que têm pneumonias hipoxemiantes e com necessidade suplementar de oxigênio. Portanto, com isto eu terminava a minha exposição dizendo que, de facto, este tem sido o compromisso da Gilead, fazer este scale-up quer da produção, que neste momento conseguimos realmente ter produto disponível para as necessidades que foram elencadas pelos vários Estados-membros ao abrigo do acordo de comercialização centralizado e mediado pela União Europeia,
de forma responsável para diminuir efetivamente o burden associado à Covid-19 e a pressão nos sistemas de saúde. Portanto, estes são os aspectos que eu diria, que eu gostaria de deixar como síntese e agradecer a vossa atenção, disponibilizando-me naturalmente para as questões que sejam colocadas depois na fase de discussão. Obrigada. Obrigado, Cláudia, por esta apresentação em relação a este tratamento. Depois voltaremos a ele quando tivermos a fase de perguntas. E para não perdermos tempo, passamos de imediato ao Manuel Salavessa, que nos irá falar sobre a vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson. Manuel Salavessa. Obrigado, professor. Antes de mais, boa noite. Boa noite, boa tarde. Já é escuro, mas são 6h30. Obrigado à APDH e ao professor Pereira Alves pelo convite e obrigado a todos os que estão desse lado, que tiraram um pouco do seu tempo para poder ouvir falar sobre esta temática. Eu venho focar-me na prevenção, focar-me naquilo que tem sido a resposta da Janssen naquilo que tem sido esta pandemia de Covid-19 e espero conseguir elucidar-vos em relação àquilo que tem sido a resposta da Janssen. A Janssen, como o professor disse há pouco, é o grupo farmacêutico da Johnson & Johnson. Muito bem, agora estava só aqui a tentar ver como é que consigo chegar para a frente, mas não... já está. Muito bem. E começava a minha apresentação aqui por mostrar uma imagem que eu acho que é bem conhecida de todos, já num longínquo tempo de 2016, quando fomos campeões europeus e que poucos estaríamos à espera de um desfecho destes no europeu. A verdade é que houve uma pessoa que contra, eu diria quase todos os prognósticos, sempre acreditou, e essa pessoa foi o treinador que, antes da equipa ir para a França, referiu que nós, Portugal, seríamos candidatos ao título. Bom, isto para dizer que, efetivamente, é preciso, às vezes, esta visão lunática, no bom sentido, de estabelecermos objetivos que, a priori, podem parecer algo fora da caixa para conseguirmos atingir os resultados. E a verdade, e isto é algo que tem sido bastante comentado, é que todo o processo, um processo de desenvolvimento de um fármaco, quer seja um fármaco ou uma vacina, é um processo em si moroso, que leva 5, 10 anos, 15 anos, até desde haver a ideação de uma molécula até termos essa molécula no mercado disponível para o tratamento ou prevenção de doenças. E a verdade é que aquilo que foi a ambição é, a partir do momento em que houve, de facto, esta pandemia, a ambição de alguém que decidiu, não, nós vamos fazer parte desta resposta e vamos querer disponibilizar em tempo recorde, e quando falamos em tempo recorde, estamos a falar no espaço de um ano, algo que normalmente é feito em 5, 10 anos. Isto sem comprometer, obviamente, aquilo que é a segurança, que está sempre em primeiro lugar. E aquilo que eu gostaria de partilhar convosco hoje é um bocadinho o que é este, como é que a pandemia é vista do lado de uma empresa que está a desenvolver a vacina. E, portanto, mostrar-vos o timeline. A Cláudia já mostrou há pouco, portanto, todos nós sabemos de quando tudo isto explodiu no final do ano passado. E a verdade é que há aqui um momento relativamente importante. Estão a ver o meu ponteiro, certo? Sim. No final, em janeiro, quando tivemos a sequenciação do vírus. E esta parte é importante, que só com a sequência genética do vírus é que nós conseguimos perceber de que forma é que conseguimos ter vacinas para que consigam ser protetoras em relação ao vírus. E, portanto, aquilo que foi o nosso trabalho, desde o nosso trabalho na Janssen, entre janeiro e abril, foi procurar, dentro daquilo que era o nosso conhecimento e atenção, porque estamos a falar do SARS-CoV-2 e existia já algum conhecimento alavancado em relação àquilo que eram os coronavírus e aquilo que foi os surtos do SARS-CoV-1 e o MERS, depois em 2012, 2013, já havia algum conhecimento daquilo que é a estrutura deste vírus. E mais do que isso, alguma experiência
existente sobre as plataformas de desenvolvimento de vacinas. Neste caso da Janssen, experiência no desenvolvimento das vacinas do ébola e nas fases experimentais do HIV e do RSV. E, portanto, foi uma procura em vermos de que forma é que poderíamos ter, então, um candidato, e no final de março anunciámos publicamente, a Janssen anunciou o candidato à vacina. E gostava de partilhar convosco a forma como, portanto, o professor falou, quando falou da vacina no seu quadro, falou num vetor, e gostava de mostrar, então, como é que funciona a vacina da J&J, da Janssen. Portanto, e aqui por isso vem de que forma é importante termos a sequenciação genética do vírus, aquilo que fizemos foi ir buscar aqui esta proteína, que é a espícula, a proteína S, que é responsável pela a entrada do vírus, do SARS-CoV nas células, mas mais importante do que isso, sabemos também que é uma proteína que é altamente imunogénica, ou seja, que despoleta uma resposta imunológica. E aquilo que fizemos foi pegar num adenovírus, portanto um vírus das constipações banais, foi modificado geneticamente, ou tirando-lhe a parte genética que faz com que o adenovírus seja replicante, ou seja, transformamos este adenovírus em não replicante, e foi introduzido no genoma deste adenovírus a sequência genética que codifica a proteína S. E, portanto, quando é inoculado na vacina, este adenovírus modificado com a proteína S vai elicitar uma resposta imune com produção de anticorpos e uma resposta também ao nível celular. Portanto, isto, grosso modo, a forma como funciona uma vacina utilizando um vetor e, no caso da Janssen, utilizando então este adenovírus. Portanto, como a confiança nesta plataforma era grande, baseado naquilo que foi a experiência da Janssen com outras vacinas, e só passar então para o slide seguinte. Portanto, tendo identificado aquilo que era o candidato, passamos à fase seguinte, que é os testes pré-clínicos. E gostaria de partilhar com vocês, só para terem, portanto, aqui uma ideia de como é que se processa o programa de desenvolvimento, e partilhava convosco um estudo que foi publicado na Nature com primatas, estes primatas foram inoculados com o SARS-CoV-2 e aquilo que foi feito foi medir a carga viral em controlos e medir a carga viral em primatas que tinham sido também inoculados com a vacina. Bom, o que vemos aqui então são os níveis de carga viral no lavado broncoalveolar, portanto no pulmão, e no esfregaço nasal. Comparando então os animais que tinham sido inoculados com e sem vacina, o que vemos aqui é que de facto a carga viral naqueles que não tinham sido inoculados com vacina é pronunciada, quer no lavado broncoalveolar como no esfregaço, comparativamente aos animais que tinham sido inoculados com a vacina. Perante estes resultados, decide-se então avançar para os primeiros estudos em humanos, que começaram no final de julho. E agora gostava de partilhar convosco aquilo que é o desenho destes primeiros estudos em humanos, para terem uma ideia do que é que se procurou nestes primeiros ensaios clínicos. Portanto, são ensaios, é um programa que vai utilizar cerca de 1000 voluntários nos Estados Unidos e na Bélgica, e aquilo que se pretende ver é a segurança e a imunogenicidade, ou seja, a geração de uma resposta imunológica, e a reatogenicidade à vacina. E, portanto, há três coortes, coorte 1, coorte 2 e coorte 3. O coorte 1 e coorte 3, os objetivos são idênticos num e outro. A diferença tem a ver com os indivíduos, os voluntários que estão a ser recrutados. No coorte 1, adultos dos 18 aos 55 anos,
no grupo 3, corte 3, acima dos 65 anos. Objetivo e metodologia igual, portanto, avaliar a segurança e a imunogenicidade. E como é que foi feito este desenho? O professor tinha dito há pouco que havia braços, ou seja, um braço que recebe vacina, um braço que recebe placebo. Aqui aquilo que nós testamos, que a Janssen testou também, é ter apenas uma dose de vacinação, portanto, single shot da vacina com duas potências diferentes. Ou outro grupo vacinado com 2 doses, separados por 56 dias. E, portanto, grupo 1 e grupo 3 igual, em termos de desenho, a diferença, os indivíduos recrutados. Eu vou já mostrar a seguir os dados que foram publicados da fase 1, 2A, em termos de geração de resposta imunológica e segurança, mas antes disso falar-vos de outro grupo importante, que é o grupo 2, entre os 18 e os 55 anos, e o que é que aqui se pretende analisar? É a duração da resposta imune e se há vantagem ou não de fazer um reforço aos 6, aos 12 ou aos 24 meses. E, portanto, aquilo que vai ser avaliado é se a resposta imunológica que nós verificamos que houve quando foi feita uma primeira inoculação da vacina, se ela se mantém ao longo do tempo e se é modificada com o reforço, como vos disse, aos 6 meses, ok? Aos 12 e aos 24. Portanto, este estudo ainda está a avançar. Aquilo que eu vos gostava de partilhar agora convosco são os dados publicados sobre este grupo 1 e 3, em termos de aquilo que é a segurança e a imunogenicidade. Bom, a partir do momento que olho aqui para estes gráficos ultra complicados, eu percebo que alguns fiquem algo desanimados, mas eu vou tentar correr aqui estes gráficos porque, na verdade, eles até são simples. Portanto, deste lado, temos a produção de anticorpos neutralizantes contra o vírus. Deste lado, temos a resposta celular ao TH1 ou TH2. Já lá vamos primeiro, então, na resposta com geração de anticorpos. O que é que nós temos aqui? O grupo 1A, o grupo 1, que eu vos tinha dito, portanto, dos 18 aos 55, deste lado, o grupo 3. O que é que nós vamos ver aqui? Temos os indivíduos que fizeram placebo, ou seja, que foram inoculados sem ser com vacina, a potência mais baixa da vacina, a potência mais alta. E depois vemos qual é que é a carga viral no dia 1, portanto, quando foi inoculado e passado 28 dias, certo? E, portanto, isto quer no grupo 1, quer no grupo 3. E aquilo que verificamos é que naqueles que foram inoculados com placebo, basicamente estão iguais. Portanto, cada ponto corresponde a um doente. Na potência mais baixa, vemos que, ao final de 28 dias, existe produção de anticorpos neutralizantes e o mesmo na potência mais alta, e verificamos o mesmo também no grupo 3. Ok? Nos indivíduos mais acima dos 65 anos. Em relação à resposta celular, portanto, a leitura do gráfico é semelhante, placebo, dose mais baixa, dose mais alta, comparação aqui ao dia 1 e ao dia 15. E aquilo que verificamos é que sim, existe uma resposta TH1, e já vos vou explicar porque é que é importante a TH1 ao invés da TH2. A TH1, que é uma resposta dependente daquilo que é, dependente do interferão, é a resposta que nós queremos, a resposta boa, que nós queremos que exista à doença. Uma resposta TH2 tem outras interleucinas implicadas, como interleucina 4 ou interleucina 5, que são responsáveis pela hiperinflamação ou pela superinflamação. Portanto, nós não queremos que haja uma resposta TH2. E aquilo que verificamos aqui é que, de facto, a vacina induz uma resposta celular do tipo TH1 e não TH2, o que também são boas notícias. Pronto, isto do ponto de vista de geração, de estimular uma resposta imunológica. Já vimos que há a produção de anticorpos neutralizantes e verificamos que existe também uma resposta celular. Do ponto de vista de segurança e perfil de tolerabilidade,
nada por aí além, portanto, o efeito secundário mais frequente foi dor no local de injeção e depois dores de cabeça, fadiga, mialgia, portanto, também frequentes naquilo que é uma vacina. Em relação à reatogenicidade, vemos que houve febre em 20% dos participantes dos 18 aos 55 anos e mais baixa nos participantes acima dos 65 anos. Portanto, estes são os dados preliminares. Sabemos que existe resposta imunológica, mas agora aquilo que é preciso perceber, e por isso é que se passa para uma fase 3, é se esta resposta imunológica é protetora ou não. Ou seja, quem faz vacina, conseguimos que estes doentes não desenvolvam doença e, portanto, avançamos para a fase 3 e foi o que fizemos, o que a Janssen fez em setembro. Com estes dados promotores e todos estes dados são de dados imunológicos com uma dose de vacina, avançamos para uma fase 3 na dose mais baixa da vacina e apenas com uma dose. E, portanto, o fase 3 pretende recrutar 60 mil voluntários acima dos 18 anos. Vão ser recrutados também voluntários que tenham fatores de risco para desenvolver o Covid grave, nomeadamente doentes com patologia cardiovascular, com patologia respiratória associada, como asma, por exemplo, obesos, e, portanto, vão ser recrutados doentes com fatores de risco. Como vos disse, eles vão ser inoculados com uma dose na potência mais baixa, ou placebo, e aquilo que é o endpoint primário é saber se existe ou não diferença nos dois grupos, dos que fizeram vacina ou fizeram placebo, em termos daquilo que é doença Covid moderada a grave, ok? Portanto, daqueles que precisaram que têm critérios para doença moderada a grave de Covid. Portanto, falei-vos daquilo que é o desenvolvimento clínico, mas tão importante como o desenvolvimento clínico é percebermos que sim, ok, esta vacina é protetora, e agora, como é que é em termos de distribuição para uma necessidade aguda de vacinação de uma população inteira. E, portanto, é preciso juntar a todo este desenvolvimento científico, juntar também uma capacidade de produção para cumprir com aquilo que foi o desígnio da Johnson de disponibilizar 1.000 milhões de vacinas durante o ano de 2021. E isto só é possível tendo a Johnson começado já a produzir doses de vacina a partir de junho, julho, ainda sem sabermos se de facto se vai comprovar segura e eficaz. Mas é a única forma de conseguir saber, ok, a partir do momento em que temos os resultados e que sabemos que de facto a vacina é eficaz e é segura, é a única forma de termos as doses disponíveis para vacinação das pessoas. E, portanto, como vos disse, a partir de junho e julho aumentou-se a capacidade produtiva da empresa e já está a ser produzida a vacina. Isto com o desígnio de conseguirmos, durante o primeiro trimestre de 2021, termos os resultados que nos mostrem segurança e eficácia e podermos ser disponibilizado em contexto de emergência. Portanto, isto era a minha apresentação e, no fundo, estamos a falar de tempos bastante estranhos, mas, na verdade, onde todos estamos focados quando eu falo todos, é mesmo todos os que estamos aqui, portanto, englobo também a Cláudia e a Susana em representação da Pfizer e da Gilead. Eu costumo dizer que nós não estamos aqui numa corrida contra as outras empresas, é mesmo uma corrida contra o vírus para termos o mais rapidamente uma resposta. E, na verdade, é absolutamente impressionante tudo aquilo que tem sido a produção científica e todo o conhecimento científico que tem sido gerado, e todos estarmos em conjunto virados para conseguirmos arranjar uma solução para esta pandemia. E, no fundo, aquilo que a Janssen pode prometer é, de facto, aliar aquilo que é o poder da nossa ciência, aliado àquilo que é a escala e capacidade de escala de produção e também a dedicação dos empregados, de todos os colaboradores, para podermos ser parte desta solução. E, posto isto,
agradecer-vos a vossa atenção e, professor, passo aqui a minha palavra e estou disponível depois para responder a perguntas. Bem, muito obrigado, Manuel Salavessa, pela interessante apresentação, que nos levanta aqui vários problemas, inclusive vermos bem como é que é este caminhar da investigação e da investigação médica, desde a fase inicial farmacológica às fases finais e aos problemas de produção. Depois, se tivermos tempo, discutiremos um bocado sobre isso. De imediato passava a palavra à Susana para nos apresentar e nos falar da vacina da Pfizer e da BioNTech. Olá, boa tarde a todos. Deixem-me só partilhar o meu ecrã. Espero que consigam ver a apresentação. Muito bem. Ok. Boa tarde a todos uma vez mais. Também gostava de agradecer à PDH, ao professor Carlos Pereira Alves, o amável convite, cumprimentar também a Cláudia Manuela, é um gosto estar convosco nesta mesa. Portanto, estes próximos minutos eu gostava de vos falar um bocadinho sobre o programa de desenvolvimento, quer das vacinas que a Pfizer está a desenvolver em conjunto com a BioNTech, bem também depois no final, muito rapidamente, de um programa também de desenvolvimento para um inibidor da protease específico para o SARS-CoV-2 que a Pfizer está a desenvolver. Começando então com a vacina. É importante começarmos por referir que a colaboração entre a Pfizer e a BioNTech, uma companhia alemã, começou, já tinha mais ou menos 2 anos de existência quando começou esta pandemia. E a colaboração começou em 2018 e exatamente utilizando aquilo que já era uma experiência já de mais de uma década da BioNTech com a investigação de vacinas com base em plataformas de mRNA, que no fundo é RNA, uma plataforma de RNA mensageiro. A BioNTech tinha de facto já experiência em investigar várias vacinas com base nesta tecnologia e, portanto, a Pfizer e a BioNTech já estavam a colaborar há mais de 2 anos para a investigação de uma vacina universal para a prevenção do vírus da gripe. A partir do momento em que de facto surgiu a pandemia e tivemos, com base na investigação dos laboratórios chineses, a sequenciação genética do SARS-CoV-2, as duas companhias começaram imediatamente a desenvolver 4 vacinas, como vos vou falar, 4 vacinas candidatas para a prevenção da Covid-19, utilizando essa plataforma que já vinha a ser desenvolvida e utilizando também aquilo que é a experiência que a Pfizer tem de 138 anos de experiência no desenvolvimento, na investigação e desenvolvimento de vacinas, temos quase 140 anos de história de vacinas, bem como depois a capacitação do ponto de vista regulamentar e de fabrico. Portanto, foi no fundo aqui uma colaboração entre duas companhias que trouxeram muito a esta equipa. E agora eu gostava de falar um bocadinho como é que uma vacina de RNA mensageiro funciona. Aquilo que nós utilizamos foi, dentro das 4 proteínas major do SARS-CoV-2, concentramos naquilo que é a proteína S, que é a proteína espigão, é a proteína que o vírus utiliza de uma forma muito simples para se ligar às células do hospedeiro, no nosso caso às células humanas, e com base nessa ligação via proteína S, esta proteína espigão, o vírus liga-se às células do hospedeiro e depois entra nas células do hospedeiro, começa a replicar-se e no fundo depois multiplica-se, replica-se, sai dessas células e provoca infecção. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, nós utilizámos aquilo que era a informação da sequenciação genética para essa proteína S e, portanto, com base nessa informação genética, com base no RNA mensageiro que codifica essa proteína S, nós envolvemos essa informação genética para a proteína S num envelope, são partículas nanolipídicas e isso é a vacina. O que é administrado às pessoas com esta vacina é a sequenciação, só parte dos genes que depois vão nas nossas células produzir a proteína S do vírus, vão exprimir a proteína S do vírus à superfície, as células do nosso sistema imunitário reconhecem essa proteína como estranha ao nosso organismo e vão desenvolver uma resposta imunitária com base em anticorpos e com base em linfócitos de células T. Portanto,
No fundo, o que nós inoculamos é apenas uma pequena parte da sequenciação genética para uma proteína do vírus. São as nossas células do organismo que, no fundo, vão produzir o antigénico, vão produzir a vacina, expressam essa proteína à superfície e, a partir daí, despoleta-se a resposta imunitária. Uma das grandes vantagens da plataforma de RNA mensageiro, e estamos a falar das primeiras vacinas de RNA mensageiro que serão aprovadas, portanto é uma tecnologia que já tem muitos anos de investigação em várias plataformas, mas que de facto é a primeira vez que se tudo correr bem, estas vacinas vão ser aprovadas. Outro dos aspectos promissores é a sua simplicidade, ou seja, aquilo que é preciso para construir e para desenhar estas vacinas, mesmo que no futuro haja mutações deste vírus que exijam, de facto, um desenho de uma nova vacina, é que, com base na sequenciação genética daquilo que nós quisermos desenhar, muito rapidamente em laboratório se desenvolve uma nova vacina ou uma adaptação da vacina. Outro aspecto promissor é também o aspecto depois do fabrico. Quando nós falamos, e nós temos muitas vacinas, nós temos vacinas que exigem, por exemplo, 2 anos de produção de cada vacina. Nós temos outras vacinas que exigem 18 meses de produção de cada vacina. Neste caso, nós estamos a falar de vacinas que podem demorar uma semana a serem produzidas. Porquê? Porque, de facto, não exigem os processos de purificação, de extração, de ampliação, que, por exemplo, as vacinas convencionais exigem. Portanto, é outro dos aspectos interessantes destas vacinas com base neste RNA mensageiro, é, de facto, depois a questão de fabrico, que pode ser escalada e utilizada, e, portanto, as vacinas podem ser fabricadas de uma forma muito mais rápida do que é habitual. Algo que foi muito interessante neste ano tão difícil para todos nós é, de facto, não apenas estes aspectos colaborativos entre a indústria farmacêutica e centros académicos, e isto verifica-se com várias companhias, em que, de facto, a colaboração e as sinergias entre aquilo que uma companhia farmacêutica pode trazer, mas os centros académicos podem trazer, ou outras companhias de biotecnologia podem trazer, para além desses aspectos, nós também inovamos na forma de desenhar os ensaios clínicos e também inovamos na forma como pela primeira vez testamos em simultâneo não uma, mas 4 vacinas candidatas. E este foi um aspecto em que a Pfizer e a BioNTech de facto decidiram alocar muitos recursos e, em vez de estudarem sequencialmente vacinas candidatas, decidiram logo de início estudar 4 vacinas com diferentes combinações de antigénios e de doses, e depois houve uma certa altura, como eu vos vou mostrar, em que decidimos avançar para a fase final com uma só, que é a vacina candidata de que ontem se obtiveram os resultados. Portanto, recapitulando aqui a análise temporal, e pelos vistos, de facto, todas as companhias têm aqui uma análise temporal deste ano, de facto, a partir do momento em que nós tivemos a sequenciação genética, que foi tornada pública a 12 de janeiro pelos laboratórios da China, iniciámos logo em março os estudos animais, portanto, houve aqui este período de fase pré-clínica e de facto o ensaio, a fase de desenvolvimento clínico em humanos, um ensaio fase 1-2, ou seja, este é o aspecto que eu estava a referir há bocadinho, dos desenhos, dos ensaios clínicos, que já nos últimos anos cada vez mais se falava, de facto a pandemia veio trazer um novo fogo àquilo que são os ensaios clínicos adaptativos, em que nós temos um ensaio clínico cujo desenho transita de fase 1 para fase 2 para fase 3, tudo, como é óbvio, com o acordo das agências regulamentares e salvaguardando, antes de mais, a segurança dos participantes e, portanto, e todo o compromisso ético que qualquer um de nós e qualquer das companhias que aqui está tem sempre que prezar. Portanto, o ensaio clínico de fase 1-2 começou, como vem aqui na Alemanha, em 23 de abril e nos Estados Unidos a 4 de maio. Estes primeiros dados eu vou agora passar aqui, eu espero que conseguem ver aqui esta página do New England. Sim, sim. Portanto, obrigada, professor. Estes primeiros dados de segurança e de imunogenicidade das primeiras candidatas foram publicados no New England Journal of Medicine
e com base nesses dados, vou avançar aqui novamente, e com base nesses dados nós selecionamos, portanto Pfizer e BioNTech, com o acordo das agências regulamentares, selecionamos uma das nossas 4 candidatas, que é a BNT162B2, para avançar para a fase 3. Portanto, a 24 de julho começamos o ensaio de fase 3 desta candidata, que se iniciou com indivíduos, portanto, recrutados a partir dos 18 anos de idade, e mais tarde houve uma extensão, uma antecipação para os 16 anos de idade, e, portanto, neste momento os resultados que foram ontem anunciados são de praticamente 44 mil pessoas, incluindo, portanto, a partir dos 16 anos de idade, e temos neste momento também já adolescentes a partir dos 12 anos de idade nos ensaios clínicos que continuam a decorrer. Ontem, o que é que nós todos ouvimos? De facto, no domingo, o Data Monitoring Committee, como sabem, são comitês de análise de dados. Isto é um ensaio, como é óbvio, em dupla ocultação, versus placebo, e no domingo o Data Monitoring Committee, portanto o Comitê de Monitorização de Dados, que é independente da Pfizer, da Pfizer e da BioNTech, existe apenas um grupo muito reduzido de colegas que têm acesso a esses dados, tudo o resto é uma comissão independente, analisou de facto uma das análises interinas-chave que estava definida para a avaliação de eficácia da vacina, que era neste caso termos mais de 92 casos, e portanto houve 94 casos de doença, e a partir desse momento, dos 94 casos de doença, essa comissão teve acesso e verificou no fundo qual era a percentagem de casos que vinha do grupo do braço placebo versus do grupo do braço vacinado, com a vacina ativa, e com base disso foi estabelecida que de facto a vacina tem neste momento mais de 90% de eficácia 7 dias após a segunda dose. Nós estamos a falar de uma vacina que tem, em que são administradas 2 doses com intervalo de 21 dias, e portanto os dados que foram observados é de facto 28 dias após o início da vacinação, há nesta fase da análise dos dados mais de 90% de eficácia da vacina. E ter existido até à data, isso também é muito importante porque é crucial para todos nós, sem ter existido até à data, neste programa de desenvolvimento clínico, nenhum sinal importante de segurança, nunca existiu nenhum sinal importante em que fosse necessário, de facto, interromper-se os estudos ou fazer-se alguma análise. Portanto, de qualquer maneira, como é óbvio, os dados de segurança são cruciais e vão continuar a ser recolhidos. Uma das próximas etapas que vem aqui é, de facto, este quarto trimestre de 2020, nós necessitamos de recolher mais dados de segurança até à 3ª semana de novembro, porque só na 3ª semana de novembro é que estimamos, de facto, poder cumprir um dos critérios da FDA, que é termos em média 2 meses de dados de segurança após a segunda dose de vacina dos participantes, e portanto os dados de segurança continuam a ser recolhidos e irão continuar a ser, mesmo depois do estudo terminar, todos estes participantes vão ser seguidos, como aliás muitas vezes acontece até com outras vacinas e com outros medicamentos, bem como a análise de eficácia vai continuar até se obterem 164 casos de infecção. No entanto, independentemente disso, de qualquer maneira, a partir do momento em que tivermos os dados de segurança, vamos fazer a submissão à FDA e no que diz respeito à Agência Europeia do Medicamento, a submissão já foi iniciada no mês de outubro num processo que se chama, do ponto de vista regulamentar, Rolling Submission, em que os dados vão sendo entregues à agência regulamentar enquanto são recolhidos. Só muito rapidamente para terminar, no que diz respeito ao antiviral, um dos aspectos aqui essencial é, de facto, conhecermos cada vez mais este vírus, o SARS-CoV-2, e, portanto, aqui está esquematicamente algumas das fases, das etapas essenciais do ciclo, no fundo, do vírus, desde a fusão e da entrada nas células do hospedeiro até de facto, depois à replicação e à sua exocitose e à infecção. E aquilo que nós temos estado a desenvolver, de facto, é um composto
que é um pró-fármaco que é administrado endovenosamente e depois é metabolizado num composto ativo e que está de facto a ser estudado para especificamente poder tratar a doença causada por este vírus, mas digamos que ainda está numa fase muito mais preliminar de desenvolvimento clínico. E estamos também a explorar ainda outras potenciais moléculas e terapêuticas que possam inclusivamente combinar inibidores da protease com outros compostos antivirais. E agradeço muito a e tal como os colegas estou depois disponível para quaisquer questões que tenham. Obrigada. Obrigado, Sra. Castro Marques, pela apresentação. Isto levanta-nos, de facto, imensas coisas para discutirmos. Começando talvez por aspectos práticos, em relação às perguntas que foram feitas no chat, quando as inscrições das pessoas que nos estão a acompanhar. Começando por alguns aspectos práticos, que é isso que, no fundo, as pessoas, nesta altura, desde o início, nesta altura mais, e sobretudo depois de ontem, daquelas notícias vinculadas pela comunicação social, perguntava à Susana e ao Manel, na opinião deles, apesar de tudo, qual é vocês que estão mais por dentro disso, qual é uma possibilidade de previsão de quando iremos ter uma vacina disponível? E uma vacina disponível significa aprovada pela FDA e pela Agência Europeia, e obviamente pelas agências locais, e produzida em quantidade, pelo menos, para permita começar a ser utilizada de acordo com certas regras. Já vimos aqui que houve uma coisa que eu, mais uma vez, tenho que, de facto, realçar o papel da indústria farmacêutica, que é o começar a fazer produção de vacinas, o que é um sinal positivo, por um lado, mas também há algum risco. Começar a fazer produção de vacinas que ainda não estão completamente terminados os ensaios, portanto ainda não temos a certeza se vai sair uma vacina para ir para o mercado, e começarem já a produzir, uma vez que são vacinas que vai ser necessário produzir em milhões ou bilhões. Mas a pergunta concreta que fizeram algumas das pessoas intervenientes é, no vosso entendimento, há alguma previsão? Porque ontem algumas pessoas já ficaram convencidas que iam ter vacina no fim de novembro, que iam começar a ser vacinadas as pessoas no fim de novembro, com os dados da vacina da Pfizer que foram divulgados. Depois outros cautelosamente falavam nos primeiros meses do próximo ano. Na vossa expectativa, é uma previsão, como é evidente, mas o que é que teriam a dizer sobre isso? Tem alguma... A previsão será, de facto, termos a tal vacina aprovada e produzida para poder começar a ser utilizada ainda este ano, primeiros meses do próximo ano? Qual é o vosso feeling? Manel, não sei se queres começar ou que eu comece. Eu posso começar, porque eu acho que a Susana aqui estará mais ou menos alinhada com aquilo que eu vou responder, porque é preciso, e eu junto-me àqueles entusiastas com aquilo que são os resultados que a Pfizer apresentou ontem. São resultados espetaculares, se confirmarem. Pronto, mas vou falar daquilo que é a perspectiva da Johnson, o que é prudência, porque estou a falar na nossa vacina. Nós temos aquilo que é a nossa expectativa, é que, de acordo, se as coisas correrem como estamos a pensar, podermos ter disponível no início, por isso é que também não disse quando, mas no primeiro trimestre estar disponível, mas para utilização em contexto de emergência. Atenção que a utilização em contexto de emergência pressupõe também aquilo que são conversas que se tenham com as autoridades regulamentares em termos daquilo que é a moldura regulamentar sobre a qual pode ser disponibilizada. Por exemplo, nos Estados Unidos, a FDA tem esta moldura regulamentar da utilização em contexto de emergência. Portanto, tudo isso depois depende daquilo que será falado também com as autoridades regulamentares. Mas eu diria, portanto, e focando naquilo que é a Janssen, focar no primeiro trimestre, mas atenção que, tal como o professor disse, terá que ser depois, e também com as autoridades de saúde, perceber quais são os grupos que são, isso já é algo
parte que já não cabe à indústria farmacêutica, mas definir aquilo que são os grupos que irão primeiro ser vacinados, com certeza isso também será importante. Portanto, acho que é importante também haver aqui uma gestão de expectativa que não vai, no dia, imagino que eu lhe dizia, no dia 15 de fevereiro temos a vacina. No dia 15, de repente, Não toda a queremos população chegar a era isso. vacinada, o que não é, eu estou a dizer o 15, estou-lhe a dizer o primeiro trimestre, mas não, mesmo que existisse uma data, não é de repente toda a gente que é vacinada ao mesmo momento. Não, isso aí já agora queria que precisasse um bocadinho, porque é claro que todos nós, enfim, na mesma o cidadão normal, compreende que efetivamente quando tivermos uma vacina disponível, tal como acontece com a gripe, em certa medida, que numa primeira fase sejam considerados os profissionais de saúde, porque estão em contacto com os doentes, e os chamados doentes de risco em função da idade acima dos 65 e que tenham doenças crónicas. Isso parece ser um dado adquirido, que haja uma atitude similar àquela que se verifica em relação à gripe. Mas que explicasse melhor essa utilização de emergência, certo? Uma utilização, o que é que considera a emergência? Em contexto de emergência pandémica, ou seja, existe uma moldura em que mesmo sem haver aprovação formal do fármaco, Ainda sem a aprovação. ainda antes, ou seja, por exemplo, a Agência Europeia do Medicamento... Uma utilização especial de utilização num contexto de pandemia, neste caso. Exatamente, sim. Mas o Manuel está-se a referir a um contexto específico da FDA, é que tem o Emergency. Exatamente. Os processos da FDA vão ser de Emergency Authorization. O processo da EMA é diferente, é uma rolling submission e certamente a Janssen irá fazer o mesmo. Eu queria só responder também relativamente à outra questão, professor, antes de passarmos, se calhar, aos grupos, que relativamente aquilo que aconteceu ontem foi muito importante, porque aquilo que nós vamos precisar de todas as vacinas possíveis, ou seja, vamos precisar que todas ou que muitas das companhias que estão a desenvolver vacinas que sejam bem-sucedidas e que tenham, de facto, os melhores resultados possíveis. Os dados de eficácia de ontem não são os finais da vacina, mas são os suficientes para, com os dados de segurança, fazermos a tal submissão de emergência nos Estados Unidos, e isto é muito específico para os Estados Unidos, porque na Europa o processo já começou. E queria dizer, relativamente à produção, que nós teremos até ao fim de dezembro 50 milhões de doses produzidas, porque a produção já começou. Temos 3 fábricas nos Estados Unidos e uma fábrica na Bélgica, neste momento dedicadas a produzir vacinas. Esta vacina, portanto, também uma vez mais em risco, portanto, começou-se a produção ainda sem saber se a vacina ia ser bem sucedida e sem saber se a vacina vai ser aprovada ou não. E em 2021 estamos comprometidos para fabricar 1,3 mil milhões de vacinas. Não vai chegar e, portanto, vai ser necessário que muitas outras companhias se juntem neste esforço de fabrico e de distribuição. Vai ser uma tarefa difícil e é importante também que todas as companhias, e nós também já o fizemos, se juntem neste esforço, até se for preciso de colaboração no fabrico umas das outras, ou seja, que se for necessário que haja outras companhias que nos ajudem, como aliás nós também temos com o Remdesivir, com a Gilead, curiosamente, que haja colaborações até na produção e no fabrico. Manuel, não sei se agora queres começar a falar dos grupos. Pegando nisso também é interessante, que também nos foi veiculado pela comunicação social, Portugal poderá tem condições, e seria bom, poder participar nessa mesma produção. Acho que tem know-how e fábricas, e que seria bom para o desenvolvimento das vacinas, para a promoção, e seria bom para o país. Portanto, já agora também precisar uma coisa que eu julgo sim, como sabem, a Comunidade Europeia, a União Europeia, iniciou conversações, iniciou contratos com as várias companhias para adquirir, uma vez ter uma vacina viável, uma vacina que tenha demonstrado eficácia e segurança, de poder ter já disponíveis uma quantidade de vacinas estabelecida para a União Europeia, que depois seria distribuída equitativamente pelos países em função da população, como é evidente. E a pergunta é, eu tenho a impressão que tanto a vacina da Pfizer como da Janssen fazem parte desse pacote de negociação da União Europeia, mas de qualquer maneira eu gostava, se têm esses dados e se podem precisá-los, que é uma pergunta que também é corrente nas conversas das pessoas em relação
à vacina. Eu penso que sim, penso que estão integradas nesse pacote de negociação, mas podem precisar. Confirmo. Confirmo. Aliás, sim, confirmo. Aliás, foi tornado público 200 milhões neste contrato entre a Janssen e a União Europeia. Depois, a parte que caberá a cada país, nesse momento, isto não é algo que já cai fora daquilo que é a nossa. Isso é com a própria União Europeia. Em princípio, aceita-se o princípio que seja proporcional à população, claro. É um princípio que se aceita com facilidade. Uma outra coisa, Susana, que também me tem questionado depois desde ontem, aquelas apresentações, é explicar melhor esta eficácia de 90%. Eu já percebi que daqueles 40 e muitos... 94 casos. Dentro dos 40 e tal mil que foram analisados, houve 94 infecções. E dessas 94 infecções, depois feita a análise por esse grupo de seguimento dos dados, que é isento às empresas e aos investigadores, confirmaram que desses 94, a grande maioria era do braço que não tinha recebido placebo, na proporção exatamente que apenas, ou seja, feitas as contas, daria muito poucos, ou seja, no grupo que recebeu a vacina, havia muito poucos doentes que tinham tido infecção. Exato, é que talvez as pessoas ficaram baralhadas com os 40 e não sei quantos mil e os 94 casos. Portanto, é isso. Portanto, a partir daí verificou-se que efetivamente o grau de eficácia é que é de facto, de acordo com o que foi também vinculado em relação a vacinas, é, digamos, mesmo espetacular. Mesmo vacinas que já existem, poucas delas têm esta eficácia de 90%, que é extremamente animador. Espero que se venha a verificar com as restantes vacinas em investigação. Está acima das nossas expectativas e das expectativas que estavam estabelecidas para se construir o poder estatístico do ensaio, e das próprias agências regulamentares que tinham sempre falado entre umas e outras pelo menos 50% ou 60% de eficácia. É que é muito semelhante, no fundo, se formos ver aquilo que é mais habitual com, por exemplo, com o vírus da gripe. Mas foi acima das expectativas. Lá está, não são os dados finais de eficácia quando o estudo terminar, mas são os dados que vão ser utilizados para a tal submissão de emergência na FDA. A da Europa já começou. Relativamente só aos grupos, que eu acho que estávamos a começar a falar nisso, e o Manuel também estava a falar nisso, e eu depois acabei por, se calhar, por cortar essa linha de pensamento. Eu penso que aí o Manuel também concordará, como eu também concordo com aquilo que ele disse sobre as compras centralizadas da União Europeia, que depois a alocação das vacinas dentro de cada país, como é óbvio, vai ser da absoluta responsabilidade da direção, no nosso caso, da Direção-Geral de Saúde, do Governo, e portanto irá respeitar-se, obviamente, aí já não tem nada a ver com aquilo que as companhias possam dizer, é aquilo que depois que as comissões técnicas de vacina irão... Já são decisões claro, como grupos prioritários, os profissionais de saúde, os profissionais essenciais, os imunocomprometidos, certamente que depois irá existir as recomendações técnicas. Sim, estamos todos de acordo, da mesma maneira que uma das perguntas que foi feita, essa vacina, uma vez disponível, será gratuita. É evidente que nós cidadãos pensamos que assim seja, mas mais ou menos é uma decisão política dos governos, não é? Mas aquilo que a União Europeia tinha referido acerca disso e que os governos subscreveram é que, nomeadamente na fase pandémica e para estes grupos prioritários, a vacina vai ser distribuída gratuitamente. Exatamente. A qualquer que seja as vacinas, não é? As vacinas, exatamente, as vacinas que vierem a ser consideradas. Um outro aspecto que é curioso, que também é realçar, que é evidente, já saiu das vossas apresentações, é o problema da segurança das vacinas. Porque, curiosamente, eu fiquei um bocado surpreendido, no Expresso deste fim de semana, trazer um estudo que foi feito em que tínhamos muita gente cética em relação à vacina, ou até com algum medo. Eu julgo também agora, mas corrigiremos se não estou certo, até aqui, regra geral, nós estávamos convencidos que as vacinas eram constituídas por vírus inativados, ou vírus mesmo mortos, ou seja, vírus que poderiam provocar, mas que era o vírus que inoculávamos, que poderiam provocar, por estar inativado ou morto, poderia provocar a imunidade sem provocar a doença. Mas isto deixava sempre as pessoas de pé atrás, então vão-me injetar um vírus, nunca se sabe se de facto ele estará mesmo inativado ou não estará. Aqui já vimos, por um lado, que pelo menos nestas duas vacinas,
não é esse o mecanismo de ação. O mecanismo de ação são partículas virais, no fundo, a utilização de partículas virais diferentes. Genes. São genes, são sequências Genes, genéticas, exatamente, nem há nenhuma partícula viral, exatamente, para só depois explicar é que há a mais, produção de uma para proteína. tornar mais acessível às pessoas, são genes e, portanto, em princípio, apontam para uma maior segurança e, portanto, para as pessoas poderem ter uma maior confiança na vacina sobre esse aspecto. No outro aspecto, também é evidente que da vossa apresentação saiu bem exato que os efeitos secundários que se têm verificado, de facto, não têm sido significativos e, portanto, o perfil de segurança é, digamos, de facto, o pleonasmo é bastante seguro. No entanto, gostaria que também repisassem isso, porque fiquei espantado e é bom que a gente combata um bocadinho que já chamamos essa tendência, por vezes, anti-vacina, porque estou convencido que a vacina, uma outra pergunta que também fizeram, se a vacina cura a doença, é evidente que a vacina não se destina a curar, já lá iremos ao tratamento. A vacina é preventiva, a vacina tem o objetivo de evitar a doença, que é muito melhor. O ideal de toda a nossa, para nós médicos, sempre que pudermos evitar a doença, é sempre melhor do que estar depois a tratá-la. Mas, portanto, julgo que não é demais se disserem que, efetivamente, a vacina se está a mostrar eficaz e está-se a mostrar segura. É evidente, também tenho das vossas apresentações, realça isso, no entanto, em função das perguntas que fizeram e das conversas que eu vou vendo entre as pessoas, é importante para ver se alteramos um bocadinho este posicionamento, que não era específico de Portugal, mas Portugal também lá entrava. Era até é curioso, ao nível mundial, que houvesse, eu pelo menos fiquei um bocado surpreendido, que houvesse essa posição um bocado não tão favorável em relação às vacinas. De resto, em relação às perguntas que foram feitas, é evidente que também já fizemos isso, eu aí tenho de tirar o chapéu à indústria farmacêutica, de facto, de andar em simultâneo com a investigação. Em primeiro lugar, como eu já disse desde o início, isto foi uma maratona encarada como contrarrelógio. De facto, já disse o Manuel Salavessa, coisas que demoravam 5, 6, 7 anos e que estamos a conseguir resultados num tempo recorde de um ano. Bem sei que os conhecimentos avançaram, que hoje temos essas novas técnicas de utilizar as tais partículas genéticas, as partículas virais, mas de qualquer maneira é notável, como é notável, e parabéns, que se esteja já a considerar, uma vez que é necessária uma produção maciça, digamos, estamos numa pandemia, que se tenha começado digamos, a planear os processos de produção e de distribuição, de modo a que quando tivermos a vacina de facto disponível, não se tenha que estar também a perder timings e a perder tempos para ultrapassar, para termos a produção e a distribuição que permitam uma utilização mais rápida possível, que é isso que todos nós, no fundo, todos nós estamos a desejar. Volto para não deixarmos a nossa Cláudia Delgado, em relação ao Sr. Remdesivir. Queria apenas a conclusão que eu cheguei da sua apresentação é que o produto está aprovado essencialmente para doentes internados, digamos, portanto é um produto de uso hospitalar, nesta fase de uso hospitalar para doentes internados, que nós muitas vezes pensávamos que seria apenas aqueles severos que já estivessem em unidades de cuidados intensivos, mas aparentemente haverá critérios clínicos que permitam a utilização numa fase em que haja uma pneumonia que justifique que leve a internamento e que justifique a necessidade de oxigênio, não é? Eu queria precisar isso um bocadinho para as pessoas saberem. É um produto que nesta altura, embora vocês já abrissem a porta, que vão fazer estudos mesmo para os outpatients, não é? para doentes não internados, mas nesta altura nas indicações está fundamentalmente doentes internados com formas clínicas moderadas a severas, não é? É isso, Cláudia? É exatamente, Sr. Professor. No fundo, basicamente, aquilo que a nossa compreensão sobre os vários estádios de evolução da doença e a compreensão da sua fisiopatologia permite-nos posicionar neste momento e fazer, obviamente, todas as nossas iniciativas de educação médica no sentido da utilização precoce do Remdesivir, como tendo em conta o seu mecanismo de ação, que é um antivírico. Ou seja, enquanto numa fase inicial, porque estávamos também at risk
quer ao nível da produção, que já lá vamos, mas quer ao nível também da utilização, enquanto se estabelecia a segurança e a eficácia. É natural que aquelas utilizações em âmbito de utilização compassiva e em programas de acesso precoce fossem nos doentes que estavam em estádios mais complicados de evolução da doença e, portanto, como tal, os doentes ventilados em contexto de unidade de cuidados intensivos e, obviamente, com uma multiplicidade também já de falência multiorgânica e todos os problemas daí inerentes, compreendemos agora que faz muito mais sentido e que o benefício clínico é muito superior. E, portanto, mesmo vimos isto nas tais categorias dos doentes que estão escalpelizadas no tal estudo do NIAID, que nos permite identificar os doentes que mais beneficiam. São aqueles doentes com a nota, porque tal e qual como acontece com as vacinas, e como eu também mencionei um pouco assim ao de leve na nossa apresentação, nós também acabámos por iniciar a produção em risco, ou seja, enquanto se estabelece a eficácia e a segurança do medicamento, ele foi sendo produzido para, no fundo, suprir as necessidades em contexto pandémico. Elas foi evoluindo, o nosso conhecimento foi evoluindo e, portanto, passou-se das tais, também se passou, obviamente, pela autorização de utilização de emergência na FDA, pela Rolling Submission à Agência Europeia do Medicamento, portanto, tudo à medida que vamos tendo mais evidência, trabalhando com as autoridades. E localmente, também dizer, porque estamos em Portugal, eu acho que devemos também enaltecer a nossa capacidade de, como empresas multinacionais, de fazer parcerias com empresas nacionais para a produção de remdesivir. Portanto, nós temos já 2 parcerias estabelecidas, com 2 empresas estabelecidas a nível nacional, que era a Ovion, que era a ICMA Portugal, que estão a produzir um componente e a ICMA o produto acabado do remdesivir. Portanto, neste aspecto também é positivo fazermos parte, não só para exportar necessariamente para outras regiões do globo onde o produto tem sido necessário e utilizado. Por isso também espero que aconteça o mesmo na produção de vacinas. Exato. Bom, estamos a chegar ao nosso limite. Resta-me em meu nome e no nome da APDH agradecer a vossa participação, da Cláudia, do Manuel e da Susana, agradecer a todos aqueles que nos foram acompanhando, as perguntas que fizeram e que eu aqui tentei sintetizar e, sobretudo, selecionar aquelas que tenham mais interesse genérico, e julgo que me acompanharão se antes de acabarmos esta conversa em rede, mais uma vez voltar a frisar, aliás tem sido feito pelo nosso Presidente da República, tem sido feito pelo nosso Primeiro-Ministro, mas eu julgo que todos nós temos quase essa obrigação individual, que enquanto esperamos pelo aparecimento de tratamentos e pelo aparecimento de vacinas, que felizmente parece estarem a haver perspectivas bastante favoráveis, ou seja, começamos a ter uma ideia de que é possível que nos próximos meses esteja disponível uma vacina para começar a ser utilizada e, portanto, comecemos a ver alguma luz ao fundo do túnel, sairmos desta situação que, de facto, é dramática e é inesperada e nos deixa a todos um bocado baralhados, mas, mais uma vez, realçar aquelas medidas que são preventivas do nosso comportamento e volto a frisar o uso da máscara correto, volto a frisar evitar os aglomerados, evitar as grandes reuniões, manter a distanciação, a lavagem frequente das mãos. Julga que nunca é demais nós estarmos de modo a levar a que isso se torne quase automático na nossa colaboração e com isso evitarmos de facto que as medidas que já nos estão a afetar muito, tenham que ser ainda piores e que em vez de serem voluntárias tenham que ser obrigatórias, que é uma coisa que ninguém quer. Ou seja, contribuirmos para o tal equilíbrio que hoje falamos muito entre as medidas de proteção da saúde pública que temos que fazer e as medidas de proteção da economia, porque se é verdade que sem saúde não há economia, sem economia também não há saúde. Julgo que me acompanham nisso e é com essa mensagem que nós queremos terminar estas conversas em rede. Mais uma vez agradecendo a vossa participação, o tempo que aqui tivemos, por mim foi um prazer reencontrá-los e estarmos nesta conversa e agradecer também àqueles que nos foram acompanhando na rede, como se diz hoje, nestas conversas virtuais. Eu confesso que não sou muito adepto do virtual, porque como me dizem muitos doentes, Sr. Professor, convívio virtual não é convívio. E de facto, mas pronto, nesta altura temos, por força das circunstâncias, moldar-nos. E pronto, e de certa medida agora ao mesmo tempo também mostra
os avanços espantosos que o digital tem feito e que nos permite fazer estas coisas. De modo que, muito obrigado a todos e até uma próxima. Obrigada, Sr. Professor. Boa noite. Adeus, Boa colegas. noite. Boa noite.